Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma aula da série Resolução de Questões, no meu canal no YouTube. A aula de hoje que versa sobre desafio 1, respostas, né? A gente vai mostrar aqui as soluções apresentadas para o desafio 1 que nós apresentamos algumas semanas atrás, ok? Esta aula é dedicada a você, que é aluno universitário, é dedicada a você que está se preparando para o concurso público e para você que quer aprimorar um pouco mais seus conhecimentos neste particular. É um prazer imenso ter você aqui mais uma vez no nosso canal. Já organizou seu ambiente de estudo? Não deixe que nada, absolutamente nada, interfira na sua concentração. Pense sempre que estudar é preciso, somente assim as coisas podem ficar um pouco mais fáceis, ok? Então, as semanas atrás, nós apresentamos esse desafio, 7 questões de contabilidade e custos. E agora nós estamos apresentando as respostas comentadas, certo? Então, nós vamos apresentar as 7 questões de custo, assuntos diversos, com essas respostas comentadas, ok? Então, apresentamos a solução de cada questão, inclusive fazendo referência às aulas teóricas que nós temos sobre esses assuntos. Se você gostou da aula anterior e das aulas anteriores, deixe seu like, é importante, inscreva-se. Inscreva-se para ficar recebendo todas as atualizações do nosso canal. Compartilhe nas suas redes sociais, divulgue esse nosso trabalho. Qualquer dúvida, já sabe, mandar para o meu e-mail. Teremos imenso prazer em atendê-lo, ok? Vamos lá à primeira questão que nós apresentamos há semanas atrás. O reconhecimento dos fatos contábeis em uma empresa industrial, quanto aos gastos, ocorrerá considerando o momento e o local. Diante desse contexto, os gastos relacionados à despesa, custo, perda e investimentos podem ser respectivamente. Observe que aí nós temos uma sequência, né? Nós temos uma sequência de itens. É de importância vital a gente trabalhar isso aí. Nós temos uma sequência, ó. Então, tem que estar nesta ordem: despesa, custo, investimento, né? Então, não é qualquer ordem, é nesta ordem que a gente está apresentando. Então, primeiro apresenta salário do gerente de produção, frete para entrega de máquina nova da área de produção, inundação da área de produção, gasto com treinamento do pessoal da área de vendas e assim por diante. E vai lá as questões que nós, as alternativas que nós apresentamos, A, B, C, D e E, ok? Observem, qual é exatamente a alternativa que apresenta despesa, custo, perda e investimento. Tá? Despesa, custo, perda e investimento. Observe que a letra D, salário do contador, é uma despesa. Tá? Então, nós vamos considerando aí, é uma despesa, uma empresa industrial. Manutenção de equipamento de produção é um custo. Furto de material em produção é uma perda. Ok? E investimento é uma compra de equipamento para a produção. Eu comprei, eu investi, está no meio imobilizado da empresa. Então, a solução para essa primeira questão nada mais é do que a letra D, D de dado. Ok? Nós temos aula específica sobre isso na série 45, aula 45 a 64. Existem aulas, entendeu? 45, 46, 47, assim por diante, específica como reconhecer o que é uma despesa, o que é um custo, o que é uma perda, o que é um investimento, ok? São conceitos básicos na área de custo. O comportamento do custo em função do seu nível de atividade mostra-se de duas formas, fixa ou variável. É possível identificá-la respectivamente como sendo. Então, mais uma vez, ó, nós temos uma aula que trata sobre isso, custo fixo, custo variável. Ok? Então, você começa a perceber, ó, custo fixo e custo variável, né? Então, está nessa ordem aí. Então, nós temos uma aula que trata sobre isso, classificação dos custos, custo fixo, variável e assim por diante, tá? Então, é possível identificá-la. Então, está aqui o conceito, né? Alternativa A, B, C
e D e E apresentam conceitos sobre o que é custo fixo e o que é custo variável. Tá? Então, você começa a perceber o que é custo fixo, nós vimos na aula teórica, né? Ele não varia em função da produção. Custo variável, ele varia. Quanto mais eu produzo, mais eu gasto. Então, a única letra que responde é a letra E. Custo fixo, aquele que não varia em função do nível de produção, e custo variável é aquele que altera, se altera à medida que ocorre uma mudança no volume produzido, né? Então, mais uma vez, nós lembrando que nós temos aula específica sobre isso. Quem tiver alguma dúvida, vá lá na aula específica 45. Essa daí é na 46, né? Então, nossa aula 46, que já está disponível no nosso canal há algum tempo, tá? Questão 3, apresentada. O presidente de determinada empresa brasileira comprou à vista, pelo valor de 21 milhões, um avião executivo para ser utilizado em viagens institucionais da empresa, sendo o pagamento realizado com resgate de um fundo imobiliário da empresa. Observe, ele resgatou o dinheiro de um fundo imobiliário, ou seja, a empresa tinha aplicado e comprou esse avião, porque achou, evidentemente, que era mais importante para a empresa nesse momento ter esse avião para viagens institucionais. Então, analisando a situação, percebe-se que a empresa correu num custo primário, institucional, de transformação, de conversão ou de oportunidade. Lembre-se que nós falamos lá na aula teórica, que tem exercício de assimilação e de fixação, sobre esse assunto. Na hora que eu opto, né, por uma alternativa em relação à outra, eu estou trabalhando com uma coisa chamada custo de oportunidade. Eu deixei de ter o dinheiro aplicado no meu fundo imobiliário da empresa para agora investir no meu avião, né? O avião da empresa que será trabalhado ou ser utilizado em viagens institucionais. Neste momento, percebe-se que incorreu um custo de oportunidade. Você tem duas alternativas, você optou por uma, né? Saiu de um investimento para outro investimento. O primeiro em fundo imobiliário, o segundo agora em 21 milhões na compra de um avião para o seu imobilizado, ok? Mais uma questão também, nós temos uma aulazinha lá, 45, 46, que trata sobre isso. Questão 4. A empresa Santíssima S.A. trabalha com duas linhas de produtos, sendo a linha maior para as pessoas de idade superior a 30 anos e a linha menor para as pessoas com idade entre 15 e 29 anos. No mês de março de um determinado ano, a empresa apurou as seguintes informações. Então, no mês de março, a empresa apurou as seguintes informações, maior e menor. E aí você tem os valores, né? Custo direto unitário 24, 25, produção e venda 5 mil unidades, 8 mil unidades, considerando os custos diretos de 500 mil e que são rateados, né, pelo total de custo direto, os custos totais unitários de cada produto serão respectivamente. Observe que ele colocou as alternativas aqui, A, B, C, D e E, né? Só uma observação importantíssima para a solução desse problema. Veja que o rateio, botei um rateio, ó, e o rateio, né, que está chamado é em função do custo total direto, né? Nós temos aqui o custo direto unitário, ok? Então, nós precisamos agora calcular o custo total unitário, né? O custo total direto, no caso, né? Para você fazer o rateio, né? Então, a gente começa a perceber que o custo direto total seria 24 vezes 5 mil, dá 120 mil. E para o menor, 25 vezes 8 mil, dá 200 mil. Se eu somar esses dois, dá 320 mil. E os percentuais de rateio, como nós vimos em aula de rateio, né? Custos indiretos, é simplesmente eu dividir 120 por 320, dá 37,5%, ou 0,375, né? 375, se quiser trabalhar em coeficiente, né? E aqui, se eu dividir 200 mil por 320 mil, dá 62,5%, que é equivalente a 0,625 se eu trabalhar com coeficiente. Somando esses dois percentuais, nós teremos 100%. Se eu trabalhasse com coeficiente, aqui seria 1, não é? E aí nós vamos ver a solução. Qual o percentual de rateios que eu vou usar? Maior e menor. O custo indireto de produção, o custo indireto total de produção será os 500 mil
né, aplicado ao rateio. 37,5% de 500 mil dá 187.500, ok? E 62,5% de 500 mil dá 312 mil, né? Então a gente começa a perceber que aí é simplesmente você trabalhar essas operações bastante simples. 37 de 500 mil, você vai achar o primeiro, e 62 de 500 mil, você vai achar o segundo. Aplicado aqui, você tem os valores correspondentes ao custo indireto total de produção. Observe que ele trabalha aqui os custos totais unitários. Então, eu preciso me preocupar. O custo indireto total, se eu dividir este número aqui, 187.500, pela quantidade que eu produzi, 5.000, você achará 37,50 por unidade. E se eu dividir, evidentemente, esse valor daqui, né, a 312.500 pela quantidade produzida, no caso aqui 8.000, você achará 39,6 por unidade, né? Para você ficar bem marcado aí com relação a esse trabalho aí, é importante que a gente coloque aqui esses valores, né? Então, se eu trabalhar aqui, ó, 5.000 aqui, ó, 187 mil dividido por 5.000 dá 37, né? Tá 37 aqui, tá vendo? Se eu trabalhar aqui esses 8.000, tá vendo? 312 mil dividido por 8.500, no caso, 312.500 dá 39,6%. Aí você achou agora os custos indiretos totais unitários, né? Então, 37,50. Quando ele está trabalhando aqui, que ele pede os custos totais unitários, é fácil, né? Porque o custo direto unitário ele já deu. Então, aqui, ó, 24 e 25, né? Você já tem os dois custos, né, que foram aplicados aqui. Então, querendo ou não querendo, você já tem aqui os valores que foram trabalhados com isso aqui, né? Aqui você tem aqui o custo de 24, né, direto unitário, e aqui o custo de 25 por unidade, no caso, o custo correspondente ao custo direto. Se eu somar agora aqui os dois, né, é fácil de perceber, eu vou ter 37,50 mais 24, 61,50, e 39,06 mais 25, dá 64,06. Então, isso é a letra D, né? Letra D de dado, né? 61,50, 64,06. Observe que essa questão é interessantíssima, que trabalha custo unitário, trabalha custo total, trabalha rateio, né? E a preocupação que ele quer os custos totais unitários, quer dizer, correspondente a um custo direto unitário mais o custo indireto unitário, né? Questão muito, muito bem bolada, né, com relação a esses assuntos que são tratados. A questão seguinte é a seguinte questão. A empresa Cristo Redentor S.A. apresentou algumas informações de produção em março de 2022, bem recente, né? Matéria-prima transferida, saiu da área de produção, né, para outro lugar, da empresa, ou seja, do almoxarifado A para o B, matéria-prima adquirida, aquela que eu comprei, matéria-prima consumida, né, 35.300, mão de obra direta, mão de obra indireta, e ele diz, utilizando essas informações, o custo primário total, né? Interessante essa questão, porque ela trata agora do custo primário. Mais uma vez, eu preciso desses conceitos que estão lá nas primeiras aulas, nas 45, 46, 47 e assim por diante. Então, o custo primário, aí ele dá os valores aqui, das três valores, 5 alternativas de custo primário total. Você observa, a matéria-prima transferida, eu transferi de um almoxarifado ou de um depósito para outro. A matéria-prima adquirida é aquela que eu comprei para colocar no meu estoque. A consumida é aquela que eu consumi na minha produção. A mão de obra direta também, ela foi utilizada na produção, como também a indireta. Mas o custo primário total, né, se você perceber lá nos conceitos, é a matéria-prima consumida mais a mão de obra direta, chamada de custo primário. Então, nesse caso, é 35.300 mais 64.918, dá 100.218, que é exatamente a letra A, né? A de Arnaldo, ok? Então, mais uma questão interessante que envolve custo e que envolve, evidentemente, a parte conceitual, né? Sem ela, você não conseguirá resolver alguns quesitos
em qualquer que seja a disciplina, você precisa da parte conceitual. A questão 6 é interessante, que ele diz o seguinte: a empresa Santíssima S.A. apurou durante a produção do mês de dezembro os seguintes dados. Então, ele apresenta aqui estoque inicial de produtos acabados, 3.400, estoque inicial de produtos acabados, 70 mil, produtos acabados durante o mês, 77, o CPA, 77 mil, custo de produtos vendidos, 91.200, e produtos inacabados no final do ano, 3.800. Com base nesses dados, foi possível identificar no mês de janeiro de 2021 saldos iniciais de quanto, né? Então, observe que essa questão é interessante, porque ela trabalha aqui, ó, ele quer saber quais os saldos iniciais de produtos acabados e inacabados, respectivamente, né? No início lá de 2021. Ele dá os dados de 2020 e 2021. E aí ele apresenta aí as A, B, C, D, E alternativas. É interessante essa questão. Eu tenho que me organizar de tal maneira que eu represente o ano de 2020, dezembro, e janeiro de 2021. Alguns saldos finais de dezembro serão iniciais de janeiro, né? Então, eu vou trabalhar dezembro de 2020, janeiro de 2021. E aí eu vou botando estoque de produtos em elaboração, né? Então, aqui está estoque de produtos em elaboração. A importância vital ele deu aqui, né? Estoque de produtos inacabados, é a mesma coisa, está aqui, ó, tá vendo? 3.400. Estoque inicial de produtos acabados, também ele deu, né? E você vai por aí afora colocando, né? Estoque é CPA, produtos acabados durante o mês, custo de produtos acabados, 77 mil, custo de produto vendido, né? O CPV, ele deu aí 91 mil, estoque final de produtos em elaboração, 3.800. Então, se você observar esses valores, todos esses valores que nós tratamos até agora, eles estão aqui, ó. Aqui está os 70 mil, aqui está os 77 mil, aqui está os produtos vendidos no mês, ó, né? CPV, CPV, e aqui estão os produtos inacabados, ou seja, em elaboração no final do ano, né? Então, está aí todos os valores pinçados desse texto que está aí. E aí a gente simplesmente vamos dar a solução, né? Ele quer o quê? Qual o estoque final de produtos acabados, né? Então, o estoque final de produtos acabados, ele quer e o estoque final de produtos em inacabados, ou seja, em elaboração, né? É muito fácil. Então, vamos lá calcular. Essa formulazinha também tinha uma aula específica que trata sobre isso, como tratamos lá de custo, né? Estoque inicial de produtos acabados, mais o CPA, o custo de produtos acabados, menos o estoque final de produtos acabados, é igual ao CPV. Observe que na nossa equação nós temos três valores e vamos calcular o quarto, né? Então, estoque de produtos acabados está lá 70 mil, o CPA ele deu aqui, ó, 77 mil, estoque final de produtos acabados é o que eu quero calcular. E o CPV foi dado, 91.200, né? E aí, se eu aplicar aqui a fórmula, eu vou calcular que o estoque final de produtos acabados é exatamente, né, simplesmente resolvendo essa equação do primeiro grau, né, simplesmente nós vamos ter que é 55.800, né? Então, você começa a perceber que esses valores eles estão aqui. Observe, esse 55.800 é o que ele disse, é o estoque final de produtos acabados. O estoque final de produtos acabados no ano de dezembro de 2020 vai ser o inicial, né? Vai ser o inicial de 2021. Né? Então, quando eu calculei o estoque final de produtos de dezembro, é o inicial de 2021. E o estoque final de produtos em elaboração, que ele já deu, né? 3.800, é o inicial, quer dizer, esse dado já tinha sido apresentado, né? É o inicial de janeiro de 2021. Então, nós temos aqui estoque inicial de produtos em elaboração 3.800 e estoque final de produtos acabados, nós calculamos 55.800, né? E observe que a letra B é que trata disso. Ó. O estoque iniciais no ano seguinte. Estoque inicial de produtos acabados, 55 mil. Tá vendo? Estoque final daqui é o estoque inicial daqui. Né? Vem para cá, tá vendo? Saldo da posição do estoque final para no ano seguinte ser estoque inicial. E o estoque final de produtos de elaboração saiu daqui para ser estoque inicial em janeiro de 2021, ou seja, no ano seguinte, como estoque inicial de produtos em elaboração. Então, a letra que contempla essa resposta é a primeira, na letra B, né? 55.800 e 3.800, né?
A questão 7 diz o seguinte: a empresa Cristo Redentor obteve no último exercício o seguinte resultado: receita líquida, custo variável, despesa variável, a margem de contribuição, custo fixo, despesa fixa, resultado antes, né, dos tributos sobre lucro. Nós estamos diante de uma DR simplificada em cima de custeio variável, né? Custeio marginal. E a gente começa a observar que essa margem de contribuição daqui é de importância vital, essa margem de contribuição daqui é de importância vital para a solução do problema, né? Então, quanto representa, no caso, né, essa margem de contribuição? Nós vamos ver já já, tá? Então, só marcando aqui. Então, o que é que ele pede? Para se atingir o ponto de equilíbrio contábil, a empresa teria que obter uma receita líquida aproximadamente de quanto, né? Observa que ele está trabalhando ponto de equilíbrio contábil para ter uma receita líquida, né, que não seja essa receita que está aí. Observe que essa situação que foi apresentada no último exercício dá um prejuízo para a empresa. Ele quer saber, se fosse no ponto de equilíbrio, quanto seria o valor dessa receita líquida, né? No ponto de equilíbrio contábil, nós vimos lá, tem aulas sobre esse assunto e tudo, né? A gente não é fácil até de lembrar aqui, né? Só lembrando aqui, você tem lá as coordenadas cartesianas, você tem aqui o custo fixo, você tem aqui o custo variável, você tem aqui a equação que trata a receita, e o ponto de equilíbrio contábil é justamente esse aqui, essa interseção do custo de despesa fixa com a receita. Aqui você não tem nem lucro nem prejuízo. Aqui você teria um ponto de equilíbrio em quantidade, e aqui nesse outro eixo você terá um ponto de equilíbrio em valor. É isso que ele quer, né? E aí é fácil de fazer. Ele apresentou várias alternativas, são A, B, C, D e E como alternativas, e aí é para a solução, né? Então, quanto representa esse 1.450.000 em cima do 4 milhões, né? 36,5% da receita líquida, né? Nesse caso específico, ele está dando prejuízo. Existe uma formulazinha lá, nós temos uma aula só sobre pontos de equilíbrio, trabalhando o contábil, o financeiro, o econômico e assim por diante, margem de contribuição e tudo. Você vê o seguinte, que o ponto de equilíbrio contábil em valor é o CDF dividido pela margem de contribuição unitária, ou total, em percentual. Então, se você tem aqui 1.800.000, se eu somar aqui o custo de despesa fixa, dá 1.800.000, está aqui, dividido por 0,365, aqui está em percentual, mas aqui eu tenho que colocar na fórmula em coeficiente, né? Então, 0,365, e eu vou calcular e vou achar que meu PEC é 4.965.517,24 e é a letra D, D de dado, né? 4.965.517,24. Se eu pegar este valor que eu calculei e colocar aqui como receita líquida e, evidentemente, trabalhar os restantes, né, você vai ver, levar em consideração que se eu soubesse a quantidade, eu tinha que ver qual o custo variável proporcional a isso e assim por diante. Bastaria eu achar o custo variável, qual a proporção dele em relação a esse e desse e aplicar. Pegar 4.965.000, percentual de custo variável quanto é, menos a despesa variável quanto é, e se tirasse esse 1.800.000 de custo de despesa fixa, você ia encontrar aqui um resultado zero para esse ponto de equilíbrio, né? É uma maneira de você fazer a prova dos novos, né? Bastaria colocar uma nova DR, representando aqui a receita líquida por esse valor, ver o percentual que é custo variável e despesa variável, aplicar em cima dela para tirar aqui esse valor, acharia uma nova margem de contribuição, o custo de despesa fixa não se altera, seria novamente 1.800.000, e o resultado seria zero. Isso nós fizemos lá em algumas aulas, lá na nossa série de resolução de questões e também nas questões de assimilação e de fixação, ok? Mais uma questão linda e maravilhosa sobre este assunto aqui, tá? Então, nesse momento, o que é que eu vou dizer? Você resolveu essas questões? Ah, se você resolveu, meus parabéns. Agora, se você acertou 7, as 7, parabéns. Se você acertou de 6 ou 5, você está indo no caminho certo. Se você acertou menos de 5, você precisa estudar um pouco mais, ok? Se dedique mais, com certeza que você chegará lá, tá? E aí foi muito bom ter você aqui mais uma vez no nosso canal, ok? Espero ter tirado todas as suas dúvidas, feito as correlações
pertinentes às aulas teóricas, né? Lembre-se que nós estamos aqui para servir e fico muito feliz em ter você novamente aqui no nosso canal. Inscreva-se, deixe seu like para receber as atualizações, compartilhe nas suas redes sociais, agradeço desde já. E qualquer dúvida, deixe para o ammercedes@gmail.com e teremos imenso prazer em atender. Espero contar com você numa próxima aula.